Bem-vindos à Casa da Bicicultura e ao espaço de cowork Now, Beato, que nos acolhe. Para quem não sabe, a cooperativa da Casa da Bicicultura é um projeto ainda em incubação e se tivéssemos que definir a sua missão de forma hiper simplificada, seria resgatarmos a todos da carrodependência que assola as nossas cidades e as nossas vidas. E como o nome indica, a bicicultura, embora não se esgote nela, queremos fazê-lo através da bicicleta. A bicicleta como uma fantástica alternativa e complemento de transporte, mas também a bicicleta como um cavalo de Troia que nos permita melhorar uma série de dimensões da cidade e da vida, da prosperidade económica, à saúde pública, à sustentabilidade, democracia até ao bem-estar, etc. Hoje damos início a este ciclo de programação cultural chamado Sexta da Bicicultura, que vai ter lugar na primeira sexta-feira de cada mês. E estes eventos têm como objetivo oferecer-nos um espaço e um pretexto para nos encontrarmos, para nos conhecermos e para conversarmos sobre estes temas que nos interessam. É um espaço de encontro, de debate, de aprendizagem e de partilha e, claro, uma desculpa para socializarmos um pouco e nos divertirmos ao fim de um dia de trabalho. Queremos manter os eventos gratuitos, com filmes e coisas para petiscar, mas ainda não temos patrocinadores, pelo que vos pedimos que contribuam ali naquele mielheiro que está lá ao fundo, com os vossos donativos. E se as vossas empresas quiserem patrocinar este belo ciclo de eventos, seria uma ideia fantástica. Obrigada, bem-vindos, e eu vou passar a palavra à Patrícia Melo, que vai moderar o debate e a tertúlia, e que mesmo a calhar, não foi de propósito, mas mesmo a calhar, é professora no ISEG e faz investigação na área da economia dos transportes. Então, olá, boa tarde a todos e muito obrigada por estarem aqui. Este é o primeiro debate deste ciclo, que esperemos que possa ser um ciclo mensal, e pensámos que seria bom iniciar o primeiro debate com um tema que está muito debatido neste momento. Toda a gente fala da mobilidade partilhada elétrica, e então pensámos ter o debate exatamente sobre os desafios e as oportunidades que esta transição para uma mobilidade mais descentralizada colocam à cidade e, em particular, à transição para uma cidade com um sistema de mobilidade mais sustentável. E então temos por tema de bicicletas, trotinetes, scooters e companhia. Qual a contribuição do transporte individual partilhado para a visão de uma cidade sustentável? E achámos que seria muito interessante convidar os vários atores com responsabilidade e com operação e ação forte neste meio. Então estamos muito agradecidos por terem aceitado vir contribuir com as vossas intervenções. Do lado da Câmara Municipal, aqui ao Pedro Machado, em representação do Departamento de Mobilidade. Temos também da Gira, que ainda não está aqui, mas estará em breve, espero eu, o Frederico Henriques, que nos virá falar sobre a Gira. E temos também o Luís Pinto da Line, aqui ao meu lado, também responsável aqui pela operação, Country Manager. E temos da Drive Now, do Departamento de Marketing, responsável pelo marketing da Drive Now, a Luísa Gonçalves. Da Ecultra, não sei porque é que estou a seguir esta ordem, está a ser um pouco aleatório. Da Ecultra temos então responsável pela expansão da operação da Ecultra em Portugal, Pedro Pinto. E não me esqueci de ninguém. Não. E então, basicamente, só um bocadinho das regras. A ideia é termos uma intervenção de 10 minutos sequencial e depois abrir o debate ao público. É a parte mais importante, na realidade, e mais interativa. Daí que preparem as vossas questões e para também não roubar muito mais tempo. Nós também temos algumas questões que também queremos colocar, nomeadamente em torno de questões do sistema de governança, de gestão de reais conflitos, mas eu não vou roubar mais tempo, então se calhar passo a palavra a ti, Pedro. Pode ser? Claro. Deixa-me só pôr aqui o meu cronómetro, que é para
Fui instruído para não passar uns 10 minutos, portanto, antes de mais, obrigadíssimo a Ana, e obrigadíssimo a Patrícia, obrigadíssimo a toda a equipa da bicicultura, enfim, e à comunidade que está aqui presente, que há muitos anos luta para que a bicicleta seja uma verdadeira alternativa dentro do panorama do sistema multimodal de transportes que temos na cidade. Eu agradeço o convite em nome da Câmara Municipal de Lisboa, em nome do Vereador da Mobilidade e da Segurança, Miguel Gaspar. E então começava por, se calhar, dar-vos assim um bocadinho um panorama daquilo que, na nossa perspectiva, pode ser o contributo dos modos partilhados, em particular dos modos suaves, em particular dos modos ativos, no nosso ecossistema da mobilidade. Começar por dizer que há várias justificações para isto ser importante para nós, não é? A primeira das quais é a contribuição, a importância que nós damos às questões das alterações climáticas. Como todos sabem, Portugal assumiu agora no Acordo de Paris compromissos que são, eu diria, um bocado loucos, não é? De compromissos de redução de CO2. Portanto, nós temos que até 2050 ser neutros em carbono. Para quem percebe um bocadinho do que é que isto quer dizer, é um bocado louco. A cidade de Lisboa já tinha assinado um compromisso de pactos autarcas, comprometendo-se a reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa. Até 2020, quando fizemos a matriz carbónica, aqui em 2016, com dados de 2014, já íamos uns 50%, o que é uma ótima notícia, porque estamos a conseguir ultrapassar largamente os nossos objetivos, se bem que o mérito não é da cidade, é um mérito de todos, e em particular até do Sistema Elétrico Nacional, que tem investido muito na parte da renovável, portanto tudo aquilo que é a eletricidade é cada vez mais o peso das renováveis, isso contribui muito para a descarbonização, mas há também, do lado da indústria, por exemplo, um peso também grande com a melhoria das motorizações, dos veículos, etc. E do lado de todos aqueles que, como nós, pregamos por por modos de transportes mais descarbonizados, eu acho que também há ganhos do ponto de vista do comportamento das pessoas. Depois há uma outra vertente, que é a vertente ambiental. Portanto, nós temos a missão, nós, Câmara Municipal de Lisboa, temos a missão de maximizar a qualidade de vida das pessoas que vivem e que utilizam a cidade, e o lado ambiental é central. Portanto, nós sabemos que temos questões de qualidade do ar que são muito importantes. Estamos neste momento a tentar montar uma rede de monitorização que nos permita até alavancar medidas que queiramos fazer mais substantivas na proteção da qualidade do ar na cidade. Às questões do ruído também. Também estamos a montar uma rede de monitorização do ruído. E, portanto, há esta importância que nós damos ao lado ambiental e ao lado ambiental urbano, né, da cidade. Depois há uma outra vertente, que é a vertente da segurança rodoviária. Né? Para nós é muito claro, temos uma visão zero. Nós almejamos chegar a um momento em que não haverá mais mortes na cidade, nem feridos graves por acidentes rodoviários. É muito complicado fazer isso, não é? Porque nós temos, durante o dia, 1 milhão de pessoas a circular num espaço relativamente escasso e, portanto, cruzamos todos. Há motos pesados a circularem e a cruzar-se com motos mais leves, e as leis da física imperam, não é? Portanto, quando há um cruzamento, não há assim... Portanto, nós tentamos, do lado do desenho público, cada vez mais implementar medidas que conduzam a uma redução das velocidades, porque a velocidade, em última análise, é o grande fator de importância nas questões da segurança rodoviária. A verdade é que nós, ser humano, durante milhões de anos desenvolvemos um corpo que não foi preparado, porque não havia essa necessidade, não é? Até há 100 anos atrás, talvez, não havia a necessidade do nosso corpo lidar com massas de 1 tonelada a andarem a 50, 60, 100, 150 km/h, não é? Portanto, o nosso corpo não foi preparado para isso. E portanto, nós não sabemos lidar, ele não consegue lidar com um choque com um veículo automóvel, não é um caminhão. Já com uma bicicleta que pesa 13 kg, a uma velocidade, né?
é muito mais fácil. Depois há as questões também da economia, não é? E sociais, e nós sabemos, conhecemos o caso de cidades que estão um bocadinho mais avançadas que nós no tempo em relação a estas matérias, que também há benefícios económicos muito significativos nas cidades quando as opções são por modos mais leves e mais lentos. E, portanto, quer dizer, estas são as motivações um bocadinho que nos fazem definir como um dos grandes objetivos, ou como um grande objetivo para a mobilidade, a eliminação em volume do número de carros a circular na cidade e a redução da velocidade na cidade. Temos uma meta nós gostávamos até 2030 de eliminar, nós neste momento temos, Lisboa é uma capital, é o centro de uma metrópole, como há muitas metrópoles, mas em Lisboa a pendularidade tem um caráter mais acentuado do que noutras cidades. E, portanto, nós temos diariamente 370 mil carros a entrarem na cidade, dos principais eixos. E isso acontece porque, ao longo de muitos anos, houve um desenvolvimento urbanístico que conduziu a isto. Não há assim muita... Agora, há volta a dar, mas não há volta a dar que se dê de hoje para amanhã. Temos uma rede de transportes públicos enfim, relativamente forte, com imensos problemas de frequência, de qualidade dos veículos, de intermodalidade, etc., agravadas, enfim, nos últimos anos por um grande desinvestimento e que agora estamos a tentar recuperar, nomeadamente com a municipalização da Carris, não é? Que uma grande batalha entre o município e o governo central há uns anos atrás. Portanto, o anterior governo tinha a pretensão de subconcessionar a Carris e o Metro, que são empresas estatais. Eram empresas estatais, mas o Metro ainda é. Conseguiu-se evitar que essa subconcessão fosse feita e, na sequência disso, conseguiu-se municipalizar a Carris. Gostávamos de ter municipalizado também o Metro, mas há muitas razões para isso não ter acontecido, pelo menos para já. Portanto, a Carris faz 2 anos, daqui a poucos dias, no município, e nós estamos a pôr um grande esforço financeiro, e não só, na recuperação dos níveis de serviço da Carris e da qualidade da Carris, para que ela possa voltar a ter, enfim, para que ela possa constituir uma alternativa cada vez mais forte à utilização do veículo automóvel. E só com a recuperação do sistema de transportes públicos é que nós podemos, a altura, introduzir medidas mais fortes de contenção da utilização do carro na cidade. Estamos a trabalhar em várias frentes, portanto, estamos a adquirir 250 novos autocarros, estamos a contratar centenas de motoristas e equipa técnica, é público, estamos a trabalhar com a AML e com os outros municípios da AML para... Eu diria revolucionar um bocadinho o sistema de ética e tarifário da Câmara. Portanto, nós vamos introduzir um sistema muito simplificado em que o passe mensal dos transportes públicos da cidade vai custar 30 euros, no final, dá 1 euro por dia. E o passe, e mais importante que isso, o passe para todas as outras pessoas que moram fora da cidade de Lisboa vai custar 40 euros. E ainda mais importante que isso, para as famílias, o máximo, para as famílias numa determinada morada fiscal, o máximo que se vai pagar por todos os passos sociais de uma determinada casa, de um determinado agregado familiar, vai ser 80 euros, vai ser 2 vezes o passe. Só, desculpa. Claro, 40 segundos. Portanto, eu vou deixar, não faz mal, mas eu vou deixar se calhar depois para a parte de debate, até porque temos aqui muita gente para defender a parte dos serviços partilhados. Só deixar então esta última mensagem, que é: nós acreditamos que para retirar peso ao modo de transporte individual, só um sistema de transportes públicos é que tem capacidade para lidar com 150 mil pessoas, ou 150 mil pessoas que agora circulam de carro. Só um sistema de transportes públicos é que tem capacidade crítica para resolver isto. Mas a verdade é que o nosso sistema de transportes públicos, e nós estamos a trabalhar para recuperar,
só vai ter essa procura quando o espaço público permitir, e a acessibilidade e a inclusividade permitir que as pessoas entrem nos veículos para poderem ser transportados de um lado para o outro de forma universal e de forma confortável, etc. Quando as bicicletas possam transportar, fazer o primeiro quilómetro e o último quilómetro e contribuam para alimentar a rede de transportes públicos. Quando as bicicletas forem também tenham também uma cota modal significativa na repartição modal. E contamos agora com os modos partilhados, que é uma ótima invenção, um ótimo conceito que apareceu, que nós estamos a esforçar-nos imenso para disseminar o conceito do partilhado e do partilhado na área da mobilidade. Portanto, nós estamos convencidíssimos que os modos partilhados vão ganhar cota e estamos convencidos e trabalhamos, depois posso explicar um bocadinho melhor porque na pauta de debate, trabalhamos para que esta comunidade, das pessoas que aqui estão, das empresas que estão aqui representadas e as outras que fazem parte do nosso cenário, constituam uma comunidade de modos partilhados a trabalhar Cada vez mais de uma maneira de complementariedade, no fundo. Complementariedade, não a trabalharem para comerem clientela umas às outras, mas a comerem à grande fatia do nosso split modal, que é representado pelo automóvel, Exato. Então, que em Lisboa representa 45%. Se calhar neste ponto, exato, dentro da área, se calhar neste ponto, só para tentar manter o tempo, utilizo isto para fazer a passagem para o próximo orador, porque é exatamente esta questão que eu acho que também nos interessa perceber, é de que maneira é que estes modos de transporte individual partilhado vão efetivamente permitir uma melhoria em termos de contribuir para a procura desta espinha dorsal, que é o transporte coletivo, não é? Que precisa de efetivamente muita densidade para ser também viável, porque senão causa outros problemas em termos de subsidiação, não é? Ou se, por outro lado, algumas das deslocações que estão ou que estariam a ser feitas em transporte coletivo poderão estar agora a ser feitas nestes modos individuais partilhados. E então aí esta complementariedade desejada que tu mencionaste poderá não ocorrer. E esta é a parte que nos preocupa. Daí, se calhar, termos muito interesse em ouvir dos oradores que falarão do lado da Lime, da Equitra e do Drive Now, se há também uma noção de estas deslocações, como é que elas costumavam ocorrer. Esta complementariedade é possível ou haverá mais conflito? Portanto, é um pouco também isto. Portanto, o Frederico ainda não está cá, da DML, portanto, se calhar passamos para o Luís Pinto, para nos falar um bocadinho sobre a Lime. Claro que sim, muito obrigado. Eu Tu tinha tens uma apresentação, mas podes usar. Que eu posso usar? Sim, temos aqui. Podes usar, já que a trouxeste. Esforcei-me imenso. Não tenho. Deve ter Ana. Pois, eu sei que eu já não tenho. Sim, eu dou tens aqui. Fantástico. Exato. Era só isso. Exato, só para frente e para trás. Para frente e para trás? Sim. Sim, Não ponhas o jogo que estava... Exato. Ok, boa. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem convidado para este debate. Temos muito gosto de estar aqui presentes. E, em primeiro lugar, como a Lime é uma empresa muito recente e muito recente na cidade de Lisboa, gostava de dar aqui uma introdução sobre o que é que nós fazemos e qual é que é a nossa missão e quais é que são os produtos que representamos e falar um bocadinho também dos resultados que temos tido em Lisboa desde o momento em que lançámos. Pode ser? Nos meus 10 minutos? Vamos a isso. Portanto, a Lime quer se afirmar como uma alternativa de mobilidade partilhada, ecológica e urbana e para isto desenvolveu vários produtos que atuam no segmento do last mile. Nós temos serviços de trotinetes partilhadas, temos serviços de bicicletas partilhadas e serviços de bicicletas partilhadas elétricas, tudo sem docker, se bem que em Portugal só temos um serviço de trotinetes partilhadas. E o nosso objetivo é combater a utilização do carro próprio, trazendo mais alternativas de mobilidade sustentável para cima da mesa. O nosso lançamento foi em junho de 2017, portanto nós somos uma empresa bastante recente e começámos em São Francisco, na Califórnia, e rapidamente nos expandimos no mercado americano. Já estamos presentes em mais de 50 cidades nos Estados Unidos e mais recentemente começámos a nossa expansão para a Europa em 2018
onde abrimos também a cidade de Lisboa e onde representamos um produto que é as trotinetes elétricas partilhadas, que é possível vê-las na rua muito facilmente hoje em dia. Estamos também presentes noutras cidades na Europa, mas em relação a Lisboa, desde o primeiro dia que temos tido uma colaboração muito grande com a Câmara Municipal de Lisboa e o Pedro sabe muito bem disso. E o nosso trabalho é contínuo é encontrar soluções e trabalhar em conjunto com a cidade para trazer cada vez mais soluções mais sustentáveis para cima da mesa e para dar aos lisboetas uma oportunidade de mobilidade mais limpa. E por isso, em Lisboa, a nossa operação, temos a sorte da nossa operação estar a correr muito bem. Os nossos resultados são muito positivos. Nós, em 3 meses de operação, já temos mais de 50 mil utilizadores, mais de 53 mil utilizadores, o que é muito significativo. E 67% das pessoas que utilizaram a Lime utilizaram a Lime para se deslocar para o trabalho ou para a universidade. E isto significa que a Lime entrou em Lisboa para entrar na vida das pessoas e no seu dia-a-dia. E, portanto, acreditamos que ao trazer este tipo de soluções mais sustentáveis para os lisboetas, sentimos da parte dos lisboetas uma aceitação enorme e a prova de que a necessidade de existir são estes resultados. E, portanto, a Lime passa a ser mais uma alternativa, e sublinho, mais uma alternativa na cidade, mais um complemento à rede de transportes públicos existentes. Dar também aqui um dado que estávamos a falar sobre isso, em relação ao carro privado, 21% das viagens feitas nos primeiros 2 meses da Lime a Lisboa foram para substituir uma viagem de carro. Isso foi por inquérito? Foi um inquérito também, era isso que eu ia dizer. Nós fizemos um inquérito aos utilizadores em que, portanto, já sentimos um impacto positivo neste combate à utilização do veículo próprio. O que é que difere, explicando um bocadinho mais na prática como é que a Lime funciona, portanto, a Lime tem em Lisboa um serviço de trotinetes partilhadas. Essas trotinetes podem ser utilizadas através de uma aplicação. A aplicação é essa que está disponível em Google, em Android e em iOS. Basta instalar a aplicação para poder desbloquear as nossas trotinetes e poder fazer uma viagem do ponto A para o ponto B. As nossas trotinetes têm uma velocidade máxima de 25 km por hora. A utilização de capacete é recomendada custa 1 euro para desbloquear e 15 cêntimos por minuto de utilização. Nós, quando entramos nas cidades e quando, à medida que vamos trabalhando em conjunto com a cidade, queremos também sensibilizar. O nosso trabalho é também um trabalho de sensibilização do consumidor para este tipo de mobilidade sustentável. E para isso, nós constituímos desde o primeiro dia uma comunidade de juicers, que é uma comunidade que nos ajuda a fazer o carregamento das trotinetes, que são elétricas e que têm que ser carregadas todos os dias. A comunidade de juicers representa a Lime nestes carregamentos e ajuda a fazer os carregamentos todos os dias. Aí é uma forma de nós entrarmos em constante contacto com a cidade e também podemos sensibilizar cada vez mais pessoas para este tipo de mobilidade. Uma nota muito importante que tem a ver com a segurança. A segurança é a prioridade número 1 da Lime e para isso nós desenvolvemos várias ações de sensibilização dos nossos consumidores, não só através da aplicação, não só através do nosso site, mas através de campanhas reais, onde nós fazemos, por exemplo, a distribuição de capacetes. Em dezembro fizemos uma campanha, que é a campanha Respect the Ride, onde entregámos mais de 1000 capacetes aos lisboetas para a utilização das nossas trotinetes, ou não, mas foi para esse o intuito. Gostava também de fazer um pequeno anúncio, foi anunciado esta semana. A Lime vai disponibilizar também as suas trotinetes durante o período noturno, ou seja, nós estávamos disponíveis durante o dia e agora estamos também disponíveis à noite. Queremos, mais uma vez, ser um complemento à rede de transporte público existente, à rede de transporte público noturna, e a Lime irá reforçar o número de trotinetes que existem ao pé das estações de metro e das estações de autocarro da rede noturna, para garantir que somos mais um complemento a esta rede de transportes durante a noite.
e por isso cabe já a minha intervenção. Sim, neste caso isto é inédito, de terminar 4 Obrigado. minutos antes. Por isso vou aproveitar Aproveito. para perguntar se algum. Eu fiquei particularmente interessada nesta questão dos 21%. Nos primeiros 3 meses de operação, o inquérito feito aos utilizadores, Certo. suponho que perguntou se não tivesse utilizado a Lime nesta sua deslocação, que modo de transporte teria utilizado. E, portanto, 21% 21%. teriam utilizado um carro privado. Carro privado ou não. Portanto, teriam utilizado o carro para fazer a deslocação dentro da cidade. Portanto, isto, presumivelmente, serão viagens muito curtas, não é? Até porque a operação da Lime é bastante contida no centro. Portanto, o que isso é verdade é ótimo, não é? Porque estamos a falar genuinamente do tipo de transições que queremos. Viagens muito curtas, sei lá, 3, 4 km, ou 5 no máximo. Viagens muito curtas que feitas de carro é a maneira mais eficiente. Portanto, se isto realmente for verdade, é interessante saber mais sobre estes estudos, não sei, para perceber se efetivamente são dados de confiança, não é? Porque é interessante. Portanto, o que eu ia perguntar é, na linha desse inquérito, Certo. se é possível saber um pouco mais sobre o perfil dos utilizadores, mesmo em termos demográfico e idade, porque a maior parte é deslocações de trabalho e universidade, pelo que percebi, e já agora também esta questão da complementaridade com o transporte público. Alguma indicação nesse inquérito que estes utilizadores também combinam com o transporte público? Sim. Em 2 minutos Ok, também. não neste inquérito, mas num outro inquérito, porque nós entramos muito em contato com os nossos utilizadores para retirar feedback e para saber qual é que é o impacto da nossa operação. Num outro inquérito, tivemos a resposta dos nossos utilizadores que 27% das viagens são feitas de e para estações de transportes públicos, ou estações de autocarro ou estações de metro. Portanto, aí prova a complementaridade da Lime com a rede de transportes públicos. Outra pergunta foi... Mais sobre o perfil demográfico. O perfil demográfico é bastante abrangente, ou seja, desde turistas locais, desde pessoas com 18 anos que vão para a universidade até faixas etárias mais velhas, temos visto uma grande amplitude de utilizadores, o que é bastante positivo, porque de facto a Lime é uma resposta não só para um segmento pequeno, mas é uma resposta para todos os lisboetas com mais de 18 anos. Bem, então, obrigada. Conseguimos agora começar um bocadinho com o tempo. Se calhar vou só aproveitar e dar as boas-vindas ao Frederico. Boa tarde. E se calhar aproveitamos e passávamos para saber, para ti, se não te importares, entretanto, o Luís Pinto esteve a falar um pouco sobre a operação da Lime e o perfil dos utilizadores. Estávamos, nomeadamente, a tentar perceber até que ponto um dos conflitos ou oportunidades é existir uma possibilidade de complementaridade, nomeadamente com o sistema de transporte público, não é? Esta espinha dorsal mais capaz de transportar grandes volumes de pessoas em Lisboa, dentro de Lisboa, não só dentro de Lisboa, mas de fora para dentro. Portanto, aqui ficamos com, pelo menos, um pouco uma ideia que, no caso das scooters, poderá estar a haver, efetivamente, duas coisas boas. O sinal desta complementaridade desejada e de substituição de utilização de transporte privado motorizado para viagens curtas. O que é que sabemos sobre a operação da Gira? Podemos ter alguma indicação também? Sim. Peço desculpa aos meus colegas de painel e a todos os participantes pelo atraso. De facto, se calhar se eu tivesse vindo de bicicleta teria chegado mais rápido. Se calhar se o estacionamento fosse regulado aqui à volta teria tido mais facilidade em estacionar. E eu acho que não podemos olhar só para os sistemas de mobilidade partilhada, no contributo que eles podem ter para uma mobilidade sustentável, e não olhar para todo o ecossistema e como é que estas questões do pau e da cenoura todas se conjugam. A Gira é um sistema de mobilidade partilhada, bicicletas públicas partilhadas, está em operação desde junho de 2017. Há 1 ano e meio atrás, esta minha introdução seria muito mais longa, teria que ter muito mais tempo para explicar o que era um sistema de mobilidade partilhada. Na altura ainda só aqui a Cutra, que também há pouco tempo tinha iniciado a operação, tinha havido algumas tentativas com car sharing, mas seria muito mais complexa esta introdução.
Mas tudo o que nós começámos a fazer no planeamento da rede, e dado que a Gira é um sistema partilhado, mas com estações, todo o planeamento da rede de estações teve sempre por base esse princípio. Ou seja, nós queríamos promover a mobilidade ciclável, promover a intermodalidade dos transportes. As estações teriam que ser colocadas junto às interfaces de transporte, junto às zonas de interesse, seja fossem as residenciais, fossem as zonas com maior atratividade para os de emprego, etc., ou os estudantes. Portanto, isto é um pouco... desculpem a minha expressão, mas é um pouco beabá dos sistemas de transporte. Nós precisamos é de colocar a oferta onde há a procura, onde ela vai gerar procura, e só assim é que também se consegue depois ir às zonas de menor densidade, só quando as de maior densidade estiverem servidas. Sobre esta nossa estação que tem mais viagens, é a estação que fica no interface de entre campos. Está no top de viagens por mês. Portanto, agora apanhou-me desprevenido, mas cerca de 10 mil por mês. Viagens que acho que está à volta disto, mas já posso confirmar. 10 mil viagens que iniciam ou terminam naquela estação, mas depois temos mais umas tantas estações à volta que são sempre as que são de backup, quando aquela está cheia ou está vazia, etc. E nós sabemos que os sistemas de mobilidade partilhada também por si só nunca conseguem ser uma resposta para aquele que é o problema, o desafio da mobilidade e da acessibilidade na cidade. Não sei, não querendo repetir, mas no que é que já foi dito, quer dizer, quando temos 400 mil veículos que entram em Lisboa, ou mais de 200 mil que por cá andam, estamos a falar de muitas centenas de milhares de automóveis. A Gira, neste momento, faz cerca de 5 mil viagens em média por dia. 5 mil viagens e não foram todas captadas ao automóvel. Portanto, todos estes sistemas hão de contribuir como sendo ferramentas que vão permitir às pessoas reduzir a dependência do automóvel, porque um dia fazem a Gira e complementam com o metro, no outro dia fazem só o autocarro, no outro dia vão de Culture, no outro dia vão de Lime, no outro dia vão de Drive Now, etc. Ou seja, tem que ser um mix que vai permitir reduzir esta dependência. Nós estamos neste momento a fazer um inquérito para conhecer melhor os padrões de mobilidade dos nossos utilizadores. Não sei se aqui quem for utilizador espero que já tenha respondido. E os dados preliminares são bastante satisfatórios. Cerca de 15% das pessoas diz que transferiu-se do transporte individual para a bicicleta nas viagens que realiza na Gira. O benchmarking que temos a nível internacional normalmente aponta para menos de 10% a transferência modal do transporte individual. Portanto, este é o contributo que a Gira está a dar neste momento para esta transferência. Desculpa só porque eu penso, acho que não devo ter apanhado bem. Disseste que 15% tinha transferido do transporte individual. Sim. E quanto do transporte público ou que conciliava? Cerca de 20% realizavam a pé e os restantes estão as viagens que realizavam anteriormente de transporte público. Ok, portanto aqui também alguma indicação efetivamente de complementariedade. Sim. De substituição de transporte individual. Pressuponho que também numa área relativamente curta, não é? Qual é que é a distância média percorrida com as giras? A distância média é 1,8 km. Então são viagens mesmo muito curtas. O que quer dizer, não sei quanto é que isso representa do total das viagens feitas em Gira, mas estou só a pensar se efetivamente são essas, muitas das que foram substituídas, que eram por carro e que agora passaram a ser de giras. De gira de bicicleta. Sim, quer dizer, seriam se calhar as viagens mais longas destas. Pois é exatamente essa questão que eu estava a tentar perceber. Esse valor ainda não temos apurado, digamos assim, mas certamente poderá apontar para as viagens maiores. Talvez o fator não tão positivo, não sei, depende um pouco, também tem que ser analisado com maior detalhe, esta substituição de 20% das viagens que se realizavam a pé terem passado a ser de bicicleta. Não... Bem, de bicicleta sempre se faz algum exercício, portanto sempre continuamos a promover a mobilidade ativa, portanto. Sim,
Ok, então ainda temos uns 3 minutos, portanto, na realidade, se houver assim 3 figuras interessantes, fundamentais do ponto de vista desta transição para um sistema de mobilidade mais sustentável em Lisboa, a Gira está a fazer. Eu acho que é de salientar alguns dos padrões e de facto a Gira é utilizada maioritariamente por residentes em Lisboa. 75% das viagens são residentes em Lisboa. O pico de procura ao longo do dia é igual, tal e qual todos os demais sistemas de transporte e também deverá ser aqui de todos os participantes. Temos uma hora de ponta da manhã, um pico hora de almoço e uma hora de ponta à tarde mais dilatada, como em todos os sistemas de transporte acontece. Ao contrário do que se dizia, que Lisboa não era ciclável e que só os turistas é que iam andar, apenas 1% das viagens são realizadas por estrangeiros. Pois, portanto, é para locais. E o padrão de utilização é viagens durante os dias úteis e ao fim de semana quebra 50% do número de viagens, por isso a utilização é a utilização para movimentos pendulares, a utilização para tratar de assuntos, é isso que aponta toda a utilização. Então, se calhar só para... Passamos, se calhar, à próxima intervenção e assim depois aproveitamos também para ter uma discussão mais interativa no final. Obrigada, Frederico. Então, neste caso, um bocadinho passando com o mesmo tema de perceber um pouco mais sobre o perfil dos utilizadores e, em particular, esta oportunidade de estar efetivamente a conseguir ou complementar o transporte público ou substituir a utilização do transporte privado. Eu pedi, então, neste caso, se calhar, à Luísa, se nos podia falar, neste caso, sobre o Drive Now, que é um pouco um modelo diferente, não é? Sim, é diferente. Pronto. Reforço o agradecimento pelo convite. Só também um bocadinho como o Luís, a Drive Now é muito recente em Lisboa. Entramos no mercado a 17 de setembro de 2017. Só que um bocadinho de enquadramento da empresa. A Drive Now é uma empresa que pertence à Brisa, ou seja, ao grupo Brisa. Vem muito do desejo da Brisa e uma frase que durante quase que um ano e meio tudo que era reuniões da empresa só vier do carro para as pessoas, ou seja, este desejo muito grande da Brisa de se tornar, ou seja, consequências muito porque o negócio core da Brisa de autoestradas não vai crescer mais, ou seja, se crescer em tráfego, portanto, daqui há uma necessidade também muito de fazer o shift e de responder cada vez mais ou seja, esta mobilidade sustentável e às novas formas de mobilidade também. Dentro do ecossistema Via Verde, ou seja, da Brisa, daquilo que é esta mobilidade alternativa, temos vários projetos, muitos deles já lançados. Temos o Viver Transportes, que é uma aplicação para pagamento de transportes públicos, que já está lançada no Cartagos, pretende muito atingir aqui a desmaterialização da bilhética e também sempre num vértice muito sustentável. Temos o Viver Boleias, que, no fundo, assim, também mais para um setor um bocadinho mais jovem, que, por exemplo, ali no caso da Nova de Cascais, da Nova Faculdade, está a ser um verdadeiro sucesso. E pronto, a Drive Now, que aparece aqui como car sharing, mais uma vez, muito neste vértice de sustentabilidade. Em Lisboa, como dizia, neste momento temos 211 carros, destes 211, 40 são carros elétricos. Em 2018, ou seja, dando aqui alguns números de operação, em 2018 fechámos o ano com 33 mil clientes ativos, o que é um lançamento muito bom, ou seja, no resto, a Drive Now é uma empresa do grupo da BMW que está presente em 12 cidades e quando comparativamente ao resto das cidades foi um lançamento muito bom. Em 2017, logo no ano da operação, naqueles poucos meses de operação, fechámos o ano com 49 mil viagens e em 2018 200 mil viagens, ou seja, aqui números para nós muito bons e quando comparar também com outras cidades europeias onde está a Drive Now. Quanto ao perfil do nosso utilizador, pronto, só aqui um disclaimer muito rápido, nós aqui como a nossa operação é um bocadinho pesada, não tivemos propriamente ainda tempo, estamos agora a fazê-lo para estudar a fundo o que é os use cases mais típicos, o que os temos são muito empiricamente e daquilo que vamos conhecendo agora em dados e figures, ou seja, números, ainda não temos assim muitos envolvidos, mas já vamos tendo relacionamento, temos inquéritos de usabilidade, muito frequentes e que assim pretende. O nosso perfil de utilizador, temos uma idade média de 33 anos, maioritariamente homens, ou seja, uma proporção de 80% para 20%. As mulheres acho que são um bocadinho avessas a guiar carros com criança e tem algum desconforto.
E pronto. A maior parte das nossas utilizações, eu diria que são, ou seja, o objetivo mesmo é que sejam utilizações urbanas, dentro da cidade, que não, daí que a nossa área de operação também esteja muito concentrada e os nossos movimentos e a nossa operação toda está muito assente em trazer os carros para o centro da cidade, para distâncias do centro da cidade. Pronto, ou seja, como disse, use case propriamente dito e o que é que corresponde, não temos ainda, mas para distâncias muito curtas e muito variadas, ou seja, temos uma infinidade de use cases normais que podem acontecer. Uma coisa interessante que será muito no âmbito também deste programa, fizemos um inquérito há pouco tempo aos nossos clientes sobre a mobilidade elétrica e tivemos aqui uns resultados interessantes, que foi a maior parte dos clientes disse que a primeira vez que tinha experimentado um carro elétrico foi com a Drive Now. E depois também temos aqui outra coisa interessante, que é a maior parte dos clientes diz que da frota toda, nós só temos 40 carros elétricos e o resto são convencionais. Exatamente. Desses, ou seja, a maior parte dos clientes, se tivesse de escolher um carro da frota da Drive Now, preferia o elétrico, mas por outro lado também diz que não usaria mais a Drive Now por ter mais elétricos. Ou seja, foi aqui, ainda temos que ir um bocadinho mais a fundo nestes dados, porque é aqui um bocadinho contraditório. A maior parte deles, a razão da utilização para carros elétricos é, claro, serem do ambiente, ou seja, uma consciência muito forte relativamente ao ambiente. E havia outro ponto que eu queria salientar e que agora me está a falhar. Mas, portanto, se percebi, há uma indicação de que, a partir das pessoas que escolhem usar, são pessoas que não serão muito representativas do cidadão comum, não é? Na medida em que já são pessoas com uma preocupação acentuada, mais saliente com o ambiente, não é? Se percebi, portanto, Sim. não é assim tão surpreendente, é uma amostra um pouco enviesada. Mas não tem indicação de quais são as, para além dessa questão que é um bocadinho mais de atitudes, vai lá, de valores, mas que não tendem a ser aquelas que prevalecem na tomada de uma decisão, não é? Queria perceber até que ponto não serão coisas mais tangíveis que determinam, não é? Se é o facto de as pessoas não terem que se preocupar com o estacionamento. Ou seja, tentar um pouco perceber se efetivamente são pessoas que já usavam o seu carro ou já usavam o carro, continuam a usar um carro, mas agora têm a vantagem, se calhar, do estacionamento, por exemplo. Aqui um bocadinho é para perceber isto, é de que maneira é que a utilização da Drive Now está a reduzir a posse de um carro, não é? Idealmente é isto que nós queremos, que as pessoas às tantas decidam, realmente não me dá jeito de ter carro, já tenho oportunidades suficientes de precisar de me deslocar, de usar... Pronto, aí dois pontos. Primeiro, há aqui um processo de educação que eu acho que mesmo, ou seja, em termos de benefícios, de custos, que as pessoas não conseguem interpretar, porque é que vale a pena ter usar o car sharing ou outro serviço de mobilidade partilhada e não ter um carro próprio. E pelo menos nós, a sensibilidade que nós temos é que isto ainda há um bocadinho grande a fazer e não é assim muito líquido. Ou seja, as pessoas ainda não se apercebem bem desta deficiência de custos. E para além da deficiência de custos, a questão ambiental. Sim, ou seja, os mais sensíveis já se apercebem, aqueles mais distraídos provavelmente ainda não. Ou seja, no fundo, há a métrica normal de que um carro de car sharing tira 3 carros individuais da cidade, logo aí, ou seja, se conseguimos tornar uma operação suficientemente ampla para justificar uma pessoa não ter um carro, isso... E esse valor é especificamente de contexto? Uma cidade europeia ou um valor... Sim, eu por acaso não tenho, ou seja, honestamente não tenho a certeza, isto é um bocadinho uma frase que nós temos na cabeça e que já corre no meio do mercado, mas não sei de onde é que ela veio honestamente, mas é as contas feitas, ou seja, cada carro de caixa tem 3 carros, aproximadamente 3 carros da cidade. No contexto europeu, sim. Pronto, ou seja, no fundo, o nosso muito... eu já conto um bocadinho nos carros elétricos, eu queria salientar que a maior dificuldade, ou seja, a maior condicionante deste inquérito que nós fizemos, que os clientes identificavam, era a dificuldade de carregamento, ou seja, realmente aqui há uma vontade de responder cada vez mais à mobilidade elétrica, mas o que os clientes sentem é que a infraestrutura ainda não é suficientemente boa para garantir uma mobilidade sem problemas num carro elétrico. Ou seja, ainda há aqui, não sei se por desconhecimento, se... Uma combinação desses fatores. Normalmente, sim. E nós, ou seja, nós neste primeiro ano foi um bocadinho chegar a Portugal, lançar a operação, aqui uma série de coisas a acontecer, e este ano é um ano de consolidação. E um dos eixos que nós temos muito é trabalhar em educação, ou seja, educar o cliente
para os benefícios do car sharing ambiental e muito também para esta informação toda, que, por exemplo, nós na DriveNow, na aplicação da DriveNow, o cliente consegue ver todos os postos os postos de carregamento elétrico e que se o cliente não sabe, ou seja, há aqui um trabalho grande de educação e de awareness que ainda não está muito feito e que nós, ou seja, E não tem previsto, mesmo para terminar, eu peço desculpa porque eu até estou a roubar tempo, não é? Falta um minuto, mas se calhar lanço só o tema que podemos falar durante o debate. Porque dá uma sensação que efetivamente não sabemos, não houve ainda nenhum inquérito, também é verdade que a operação é relativamente recente, que tente inferir qual é que é a probabilidade de já não se comprar, de se usar menos um carro e eventualmente optar por não ter um carro. eu acho que, ou seja, E acho que era a parte essencial, não é? Efetivamente perceber se essa estatística de que cada carro da DriveNow ou carro partilhado substitui 3, efetivamente será que isso será o caso em Lisboa? pronto, eu aí vou dar só a minha opinião com o mínimo conhecimento que já tenho de transporte. A nossa pretensão, e é um bocadinho o que eu estava a dizer antes, a nossa pretensão nunca é só que a pessoa passe a usar só o car sharing, porque nós não temos a operação suficiente para a pessoa deixar de ter um carro próprio e passar a usar só os carros da DriveNow, ou mesmo da MOV, ou seja, ainda não há a escala suficiente para que isso aconteça. Já há a escala suficiente de 5 serviços partilhados, todos eles, que justifiquem isso. Ou seja, daí nós defendemos muito, isso é uma coisa que internamente nós temos muito presente, é que o nosso objetivo não é afirmarmos como a única forma de mobilidade sustentável, mas sim tentar jogar muito com os players de mercado para que isto seja uma realidade cada vez mais. Ou seja, acho que é um pouco razoável pensar que vamos ser o único player sustentável e que justifique de deixar de ter um carro. Porque se as pessoas estiverem à espera de car sharing em Lisboa para isso acontecer, vai ser um bocadinho difícil. Não temos ganhar. Mas, ou seja, tem que haver aqui uma dimensão, depois há uma série de condicionantes por trás para isso acontecer. Ok. Obrigada. Bem, estamos quase a terminar esta parte. E agora, se calhar, então, podemos ouvir um bocadinho também sobre a Ecultra, também uma operação relativamente recente. E, se nos for possível, falar um bocadinho mais dos utilizadores e, mais uma vez, nesta linha de perceber onde é que está a oportunidade e o conflito. Muito bem. Muito bem. Em primeiro lugar, também agradecer o convite por estar aqui presente. Agradecer também a toda a audiência estar aqui interessada nestes temas. Nós começámos a atividade em Portugal há cerca de 2 anos, mais ou menos. Começaram com as primeiras 25 scooters que lançámos com muito pouca visibilidade. Só um passo atrás, só para contexto, a Ecultra pertence a um grupo de mobilidade de 2 rodas. O grupo Cultra, sem o E, nasceu em 2006 em Barcelona, muito por temas de aluguer de scooters para turistas, scooters convencionais, de combustão interna. Na altura com 25, terminámos o ano 2018 com 15 mil motas. Estamos em 5 países, estamos em Portugal, em Espanha, França, Itália e Áustria também. Das 15 mil motas, cerca de 6 mil são elétricas. Isto todos os anos fazemos um esforço muito grande de, sempre que há que renovar alguma scooter que seja elétrica, fazemos muita pressão nesse aspecto, junto dos nossos clientes também, porque temos várias áreas de negócio. O aluguer aos turistas, somos também uma empresa de leasing, de renting de scooters. Temos empresas como a Domino's Pizza, a Burger King, que têm frotas connosco, de 500, 1000 motas cada uma. Temos a área do scooter sharing, das scooters partilhadas, e temos também uma última área de negócio que é as entregas ao domicílio. Agora, com o boom todo do e-commerce, tem surgido muita apetência por este tipo de soluções, também com motas elétricas, fazer a última milha da parte do e-commerce. Voltando um bocadinho à operação, aqui a Ecultra nasceu um bocadinho da vontade de digitalizar o negócio das scooters elétricas, do aluguer das scooters. Em 2015 começámos a pensar um bocadinho como é que haveríamos de concretizar isto. Na altura só havia uma empresa nos Estados Unidos
e havia uma empresa na Alemanha que tinha este tipo de sistemas assim, muito embrionários, e nós, com toda a experiência de 10 anos de gestão de frotas, achámos que estávamos muito bem colocados para lançar também este sistema no mercado. 2016 lançámos em Barcelona 250 scooters para experimentar, para ver como é que era a reação das pessoas. Vimos que a adesão foi tremenda. Em 2017 abrimos Lisboa, Madrid e Roma. 2018 abrimos Milão e Valência e consolidámos, duplicámos as frotas em cada uma das cidades onde estamos. Eu fui responsável por abrir Lisboa. Como estava a dizer, há 2 anos atrás começámos com 25 scooters ali no Saldanha. Eu e mais um colega meu deixámos as 25 lá nos parques de motas, e a partir daí as motas espalharam-se pela cidade toda. É impressionante ver um bocadinho os gráficos, as motas a movimentarem-se pela cidade. Sempre que a frota aumentava, deixávamos naquele sítio e espalhava-se pela cidade. Nós não mexemos nas motas. As motas funcionam num sistema de free float. Não há estações, não há docas. E é interessante ver os padrões de mobilidade um bocadinho da cidade através da movimentação das scooters. Estamos com quase 300 motas neste momento, elétricas, partilhadas. Temos uma operação de um centro logístico que é ali perto, obviamente perto de Saldanha, onde largámos as motas, onde carregamos as baterias, e temos colaboradores que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se aproximam das motas e simplesmente em 2 minutos tiram a bateria que está descarregada e colocam a bateria carregada. Isto faz com que não tenhamos que mexer nas motas, obviamente, e assim elas seguem o seu caminho natural, entre aspas, por assim dizer. Destes 2 anos de operação, só tivemos uma vez que fazer relocalização das motas, e foi numa altura, estava-me agora, quando estava a ouvir a falar da Lime, de que agora abriram as trotinetes à noite. Lembrei-me desta situação em concreto, também partilhar com vocês. Na altura, nós fechávamos o nosso serviço à meia-noite, mais ou menos, voltávamos a abrir às 6 da manhã, e houve um concerto em Algés, em que estavam lá, na altura tínhamos 170 motas em Lisboa, estavam lá 120 à porta do concerto. E à meia-noite fechou o serviço, ficaram lá as 120 motas paradas. Sempre a aprender. Estamos sempre a aprender. Muita pressão para começar a abrir 24 horas o serviço. Demorou-nos uma semana a voltar a pôr as motas no local, porque estavam ali perdidas num descampado ali em Algés. Mas pronto, isto é, como falámos agora, é uma coisa nova, é muito tentativa e erro, aprender, ver como é que as coisas funcionam. Cada cidade é diferente. Entrando um bocadinho mais de detalhe no perfil do utilizador, é interessante saber que trabalhamos todos na mesma cidade, temos os mesmos padrões de comportamento das pessoas, temos os mesmos picos de utilização. De manhã as pessoas vão trabalhar, à hora do almoço vão almoçar a casa, vão almoçar com os amigos, fazem reuniões, temos um segundo pico, e ao fim do dia também uma hora de ponta mais alargada, entre as 6 e as 9 da noite, onde volta a haver bastante utilização. 80% dos nossos utilizadores são homens também, 20% mulheres, muito em linha com o Drive Now. Nós, por acaso, temos uma ideia, temos uma justificação um bocadinho diferente, que é como são motas, e o modelo que nós escolhemos da mota era uma moto pesada, era uma moto larga, desconfortável para mulheres. Os homens, se calhar, ajeitam-se melhor com aquelas scooters. Não, era um bocadinho a nossa justificação. E desde que em agosto deste ano mudámos o modelo de scooter, passámos de uma Govex para uma Ascol, muito mais ligeira, muito mais próxima das bicicletas que propriamente de uma moto, temos visto o número de mulheres aumentar, a percentagem já está a subir de mulheres, e pensamos que isso pode ser uma justificação. 70% dos nossos utilizadores têm entre os 18 e os 35 anos, uma população muito jovem, muito dada a novas tecnologias, usar o telemóvel
pela chave que é deste sistema de mobilidade. Eu não sei quantos minutos é que vou neste momento, mas pronto, mas vou continuar. 3 minutos. Nem que ultra paga-se por minutos, ainda bem que aqui não se paga por minutos para falar, senão já tinha terminado. Os nossos utilizadores são 98% locais, ou seja, nós uma vez que temos, conseguimos ter mais informação sobre o nosso utilizador, temos uma percentagem muito pequena de roaming entre as cidades, mas existe. Pessoas que são de Madrid, que vêm cá a uma reunião de negócios, usam a e-Cultra, acontece em Roma, em Milão. Temos uma distância média que anda entre os 3 e os 4 km de trajeto, e aí eu digo, estou 100% de acordo que há espaço para todos, há espaço, um bocadinho olhando para a distância média dos trajetos, e aqui falo um bocadinho sem saber da vossa área, mas vejo que distâncias de mais de 1 km as trotinetes estão mais adequadas, distâncias de 2 a 3 km as bicicletas, 3, 4, 5 km as scooters, e distâncias maiores, até 10 km, 8 km, pronto, não estou muito longe então de acertar. Ou seja, há espaço para todos. A nossa análise das cidades vê que também a intermodalidade também tem impacto. Não temos dados como a Lime tem ainda. O próximo inquérito vamos fazer sobre isso, onde é que começam e acabam as viagens, se é junto aos terminais intermodais. O que nós podemos dizer é que, olhando para o mapa onde é que se concentram as motas disponíveis, Caixo de Oré, Entre Campos, Campo Grande, todos os terminais de metro, da terminal de autocarros, há maior concentração de scooters nesses sítios. Que mais? Nenhuma indicação então relativamente ainda a haver substituição? Fizemos um inquérito nas várias cidades, foi muito homogéneo as respostas, ou seja, as pessoas que usam a e-Cultra dentro do nosso universo, obviamente, usam muito, já estou a ver ali a lâmpada de 1 minuto. É 1 minuto, é isso mesmo? Dentro usam, agora perdi. No inquérito feito em várias cidades, sim. Sim, no inquérito feito via-se que havia uma distribuição uniforme, ou seja, tanto vinham pessoas do transporte individual, do carro, também cerca de 20%, muito alinhado também com outros números que foram liquidados, transporte público, a pé, também, pessoas que antigamente faziam viagens. Tenho que admitir que eu próprio sou um utilizador da DriveNow, da Lime, da Gira ainda não me registrei, mas também, ou seja, eu próprio sou o exemplo que as pessoas utilizam vários serviços. Há espaço para todos. Neste momento temos 300 scooters, não vamos retirar os 300 mil carros que entram todos os dias na cidade à custa das nossas scooters, mas damos a nossa contribuição. A nível global, só para terminar, temos mais de 550 mil utilizadores registados nas várias cidades. Já fizemos mais de 15 milhões de quilómetros. Já poupámos 740 toneladas de CO2 não emitido, e que dava para ir 234 vezes à Lua e voltar com os nossos quilómetros. Ou seja, um bocadinho o panorama da nossa atividade. Ok, muito obrigada a todos. Acho que não correu muito mal em termos da gestão do tempo. E se calhar eu vou agora perguntar questões vossas, mas queria só dizer que há aqui várias questões que eu já tinha pensado antes e que ao ouvir as várias intervenções voltei a pensar, não é? Questões relacionadas com desafios de governança, não é? Do modelo de gestão, mais complexo agora para vocês, mais atores, muito mais atores. Eu digo mais interessante. Mas mais complexo, porque a informação está descentralizada, mais atores e muito descentralizados, em que temos que os utilizadores do sistema são muitas vezes os próprios, os fornecedores do sistema, não é? E isto é qualquer coisa de muito novo. Portanto, questões de gestão deste sistema mais complexo, não é? De governança.
inevitavelmente questões de informação, não é? O acesso à informação, como estávamos a falar, ainda os próprios operadores, mesmo vocês ainda não têm muito bem noção, estes utilizadores, efetivamente, como é que eles se colocavam antes, de que maneira é que se pode influenciar o comportamento deles, e obviamente que esta informação, sem ela não se consegue gerir nada, portanto ela é essencial, o acesso e a monitorização. Ocorreu-me agora, enquanto vos ouvia, duas questões. Uma é que parece haver aqui um fator de género, que talvez eu não tivesse pensado, uma vez que ando tanto de bicicleta, acho sempre, mas claro que as mulheres andam de bicicleta, claro que as mulheres andam de trotinete. Mas, Nós pelo estamos menos, últimos um pouco mais, por acaso, pois, ia não falei perguntar, disso. tu não disseste, porque o rácio que era 20-80? Inscrições, 35% são mulheres. Depois tendem a usar menos, só 25% das viagens é que são realizadas por mulheres. Acho que vamos precisar de fazer um debate só sobre questões de género. Portanto, este ocorreu-me agora enquanto vos ouvia. Depois aqui também questões de inclusão, não é? Porque todos estes temas são altamente dependentes em se ter um smartphone, e isto obviamente num país cada vez mais envelhecido. É certo que estamos a falar da maior área metropolitana em que temos uma proporção da população que é muito mais jovem. Mas ainda assim temos no centro de Lisboa, nas áreas mais antigas, muita população envelhecida que não têm acesso, portanto se calhar também é outro tema da inclusão. Questões de conflito potencial também na utilização de um espaço público que não dilata e que está muito concorrido, já era e agora ainda mais. São algumas das questões que me ocorrem, mas eu queria mesmo, e que tenho perguntas específicas a fazer, mas antes disso acho que o mais importante era mesmo podermos ouvir perguntas do público. Portanto, se calhar tentamos recolher 2 ou 3 respostas e depois... portanto, se calhar eu pedia só que se apresentassem e digam só, se calhar, qual é que é o vosso interesse e para quem é que é a pergunta. Ou se é para todos ou para alguém em particular. Chamo-me Ricardo Ferreira. Olá, Ricardo. Sou um utilizador intenso de bicicleta na cidade e arredores. E a pergunta que, bom, recentemente, desde há 2 ou 3 meses, já usei 4 viagens online ou no sábado, no domingo, uma das concorrentes que já não, acho que foi a Live. Bom, a minha pergunta, a minha primeira experiência com a Live foi num dia mais ou menos como o de hoje, ou seja, com muita chuva a cair. Foi num trajeto muito curto entre o Cais de Sodré e a Rua de São João Leão, ou a Rua dos Panqueiros, ou a Rua da Madalena. E eu tenho alguma experiência a andar na cidade, trotinete não, mas tenho um bocado noção de alguns perigos. E a verdade é que não me senti nada seguro. Mas mesmo assim, eu cheguei lá sem cair, houve por 2 ou 3 ocasiões tive de saltar da trotinete, mas não precisei de alargar porque ia devagar. Mas saltei porque senti que se não saltasse ia cair. E chocou-me um bocado que mesmo naquele dia com o pavimento muito molhado, eu vi pessoas a andarem muito mais depressa do que eu. E entretanto, no domingo, usei uma Hive porque não estava disponível nenhuma Hive onde eu estava e reparei que as Hive só andam até 16 km/h. E por isso fico curioso em perceber porque é que uns optam por alimentar 16 e eu fui um projeto bastante comprido, fui ao mais comprido do que a média. Fui de Santos até Alcântara. E no entanto, chego de 16 km, olha, mesmo amanhã 24 de julho, tudo bem que era domingo, mas fez-se muito bem, gostava de perceber porque é que optam por 25 e não 16, tendo em conta que há tantos problemas de segurança com as trotinetes. Luís, se calhar, vamos responder só mais 2 perguntas. Ok, tínhamos uma aqui, não é? Tenho que escrever. Então, Filipe, sim, se quiseres. Bem, parabéns primeiro à organização, boa, e obrigada a todos que estão presentes. A minha pergunta vai no sentido positivo, de saber qual é a opinião, tirando a DriveNow, de alargar a licença ou a utilização a partir dos 16 anos de idade. Até essa é a minha questão. Vantagens e desvantagens, qual é a visão
qual é a vossa visão no sentido de ajudar a promover a mobilidade sustentável aos utilizadores mais jovens? Isso é para a Lime também, desculpa. É para todos. Ok. Por questões de mobilidade não é possível. Ok. E acho que havia outra pergunta. Tenho outra Então peraí, temos. Se calhar estava aqui. Ok, recolhemos 4. Não, estão a ver muitas mãos. Não, recolhemos só mais uma aqui à frente. Vou-vos pedir que então tenham que ser breves para conseguirmos ter pelo menos 3 ondas. 3 rondas, exato. Então pode ser aqui à frente e depois já vamos ver, está bem? Então, o meu nome é Rita, estou a trabalhar num projeto de sustentabilidade ambiental. Antes de mais, parabéns. Fico realmente feliz de saber que todos estes projetos estão em Lisboa. E a minha questão, nem sei se tem algo de senso ou não, mas tenho dúvida em relação a todos os carros, ao número grande de carros que passa a ponte todos os dias, se existe algo que se possa fazer em relação a isso. Eu tenho em conta que vivo do outro lado e que, ou seja, que existe a Fertagos, tudo bem, mas que se existe algo de legislação que se possa fazer para todos estes projetos poderem passar a ponte. Ou alguns destes projetos poderem passar a ponte. Ok. E essa pergunta é? E a pergunta é... É para todos. É mais para aqui para lá. Ok, então se calhar lidamos com estas 3 perguntas agora e vamos já seguir às próximas. Não se esqueçam das perguntas, apontem isto. Então, se calhar começamos aqui a ti, Luís. Então, aqui a pergunta sobre a velocidade, não é? Segurança e velocidade, não é? Portanto, exato. Como eu disse na apresentação, a segurança é de facto a nossa prioridade número 1. E desde o primeiro dia que nós tentamos sensibilizar os nossos utilizadores para uma utilização segura das nossas trotinetes. Portanto, nós damos formação ou sensibilizamos os nossos utilizadores através da aplicação. Toda a gente tem que fazer um tutorial, provavelmente também teve que o fazer, de como é que a trotinete deve ser utilizada. Disponibilizamos vídeos no nosso site e fazemos campanhas, ativamente campanhas publicitárias em relação, puramente em relação à segurança, onde até fornecemos capacetes. Não resolve todos os problemas do mundo, obviamente, mas é através da sensibilização, acreditamos que é através da sensibilização que as pessoas vão começar a perceber que todos os meios de transporte têm os seus riscos e têm que adaptar os seus comportamentos ao risco de cada tipo de transporte. Em relação à velocidade, a velocidade de 25 km por hora, que é a velocidade máxima de uma trotinete da Lime, é aquilo que é permitido por lei. As pessoas não são obrigadas a andar a 25 km por hora e nem o devem fazer em na maior parte dos trajetos. Portanto, ou seja, se a pessoa se sentir só confortável a andar a 16 km por hora, pode o fazer. Se a pessoa se sentir um bocadinho mais à vontade numa ciclovia, sem ninguém, e quiser fazer os 25 km por hora, a lei permite-o. Portanto, a Lime também o permite. Portanto, neste momento, nós, resumindo, respondemos através de sensibilização para todos estes temas de segurança. Então, neste caso, era a questão da Filipa, a segunda. Não sei quem é que quer... Bem, posso começar? Internamente foi uma questão que também já foi colocada e para nós, infelizmente, desbarrou na parte do seguro. O seguro, no nosso caso concreto, impôs-nos diversas condições e uma delas esbarrava na questão dos 18 anos. Têm que ser pessoas legalmente responsáveis e isso tem sido a principal barreira. Existe algum nicho dos 16 aos 18 que pode ser interessante para nós e, obviamente, quanto mais cedo captarmos os utilizadores, a longo prazo, mais benéfico será. Por isso, no caso da Ecultra, foi uma questão legal que nos impede essa situação. No caso da Gira, houve também de facto esta dificuldade contratual com as seguradoras numa fase inicial, que era tudo muito novo, havia muito risco. Do nosso lado também, enquanto um projeto que se está a lançar, também ter um potencial acidente com um menor era algo também que colocava muito risco no sistema e em criar má publicidade para o sistema. Nós estamos a trabalhar para alargar, mas também depois temos aqui uma série de questões legais, ou como é que um menor
como é que o encarregado de educação autoriza um menor a fazer, a inscrever-se. Sabemos que às vezes há utilizações, digamos, que não são... Sim, mas à porta dos liceus também não nos podemos esquecer que trabalham lá umas centenas de pessoas e que moram umas centenas, às vezes à volta também, por isso essa crítica, apesar de eu aceitar... Não, mas tu, às vezes acontece. Aliás, eu acho que o problema do trânsito em Lisboa era resolvido se houvesse um foco em universidades e escolas secundárias. Estava resolvido. Nas férias não há trânsito. Guardamos isso para uma pergunta a seguir. Guardamos isso para uma pergunta a seguir. Mas pronto, nós estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a trabalhar no sentido de conseguir alargar a bola. Não sei, só se calhar aqui com as escutas, não sei se queres dizer alguma coisa em relação a este ponto. É por questões de segurança, acima de tudo. Garantir a segurança dos nossos utilizadores. Satisfeita? Ok. Uma opinião. Eu deixo para os operadores. Deixamos outras perguntas depois aqui especiais aqui para a Câmara Municipal. Então, nesse caso, temos a pergunta da Rita sobre a travessia da ponte. Sim, bem, eu posso responder eu? Claro. A Ponte 25 de Abril faz parte da Rede Nacional de Estradas. Não pertence à cidade. Quando foi desenhada, eu acho que toda a gente que está aqui nessa sala gostava que quando foi construída, tivesse previsto o modo pedonal, o modo ciclável. Isso não aconteceu. Depois houve, no final da década de 90, umas grandes obras na ponte, para incluir, felizmente, a travessia ferroviária. Foi uma oportunidade, desse ponto de vista, perdido, porque podia ter sido com pouco dinheiro, com pouco mais dinheiro, se calhar nem era preciso mais dinheiro. O projeto podia ter criado a valência ciclável e pedonal, não o fez, não sei se houve outras razões, se houve razões, enfim, de segurança ou outras que tenham conduzido a que não tenha sido aproveitada essa oportunidade. Mas sei que há muitos anos que se fala na possibilidade de fazer esta ligação das duas margens, que, do meu ponto de vista, nós defendemos essa posição. Aliás, já fizemos, em tempos, fizemos um esforço grande e percebemos a complexidade do tema. Fizemos um esforço grande, juntamente com a Câmara Municipal de Almada, de fazer um passeio ciclável, atravessar. Nós tínhamos um passeio, chamava-se Duas Margens, Duas Rodas, que era metade em Lisboa, metade em Almada. Começava um lado e acabava no outro. E houve um ano, e todos os anos dizíamos, temos que fazer o atravessamento na ponte. E houve um ano que conseguimos mesmo chegar à fala com a concessionária, né? A ponte é concessionada, à Luz ao Ponte e na altura à Estradas de Portugal, agora a Infraestruturas de Portugal, e tentámos avaliar a possibilidade de fazer. E era muito complexo. Aquilo obrigava a fechar a ponte, obrigava uma vistoria de segurança nas vésperas. Aquilo, neste momento, eu acho que o único momento em que a ponte fica fechada ao trânsito é na altura do atravessamento da maratona, da meia maratona de Lisboa. E percebemos que ali havia havia muitos fatores. Nós estamos super interessados e disponíveis para trabalhar em conjunto no sentido de que seja possível, até por questões democráticas. Neste momento uma pessoa que queira atravessar o rio pode fazê-lo em todos os modos, menos a pé ou de bicicleta. Não é? Mas não é nada que esteja aqui de momento sequer a ser considerado. Não é um projeto, quer dizer, nós estamos muito contentes, estaríamos muito contentes de poder participar num grupo de trabalho que pudesse, não é, trabalhar nesse projeto, não é? Mas não é... Sim, extravasa, quer dizer... Não é da Câmara Municipal. Exato. Nesse aspecto é mais difícil, portanto não são boas notícias. Bem, segunda ronda, tínhamos muitas mãos. Tínhamos uma... Então, Pérez, temos uma... Duas questões, mas uma não é relacionada. O meu nome é Edgar Vaz. E depois outra ali e outra ali. Tenho duas questões, mas uma é relacionada com os comboios. Disseste Edgar, não é? Edgar, sim. Pronto, uma delas é a seguinte. Estas novas medidas de mobilidade, de facto, têm sido muito úteis para a cidade. Contudo,
pronto, também trazem alguns aspectos menos bons. Um é relativamente, até mesmo à parte das trotinetes, o estacionamento das trotinetes, a ocupação dos passeios, do mobiliário urbano. Cada vez tenho notado pessoas idosas com mobilidade reduzida e visuais que deparam-se com uma nova dificuldade. E eu acho que isto está a causar algum problema a nível, a nível social, que as pessoas notam que há algumas pessoas, especialmente nesses grupos, por vezes sentem um pouco de desconforto de terem que se desviar dos passeios para fazerem o seu percurso. Eu gostaria de saber que medidas vão ser tomadas para conseguirmos regular essa situação. A pergunta é especificamente para a Câmara. Ok, então temos uma pergunta aqui à frente e depois vamos ter que escolher ali um bocado ao calhas. Mas pronto, eu peço desculpa, às vezes não consigo ver quem é que levantou a mão primeiro, mas temos aqui à frente esta pergunta. O meu nome é Miguel, e a minha pergunta é em relação às periferias. Eu moro na periferia, nomeadamente no concelho de Cascais, e já não trabalho em Lisboa, felizmente, e temos falado aqui sobre mobilidade em Lisboa e sobre o problema de Lisboa receber 370 mil carros por dia, portanto, despejados dentro da cidade. Para ver se há alguma coordenação, portanto, eu sei que algumas notícias sim, mas qual é a coordenação que está a haver entre as câmaras municipais, particularmente interessante em termos de Cascais e Oeiras, para deixar de termos que despejar ou termos que vir de carro, ou as pessoas terem que vir de carro, portanto, arranjar outras alternativas para Lisboa não ter que receber estes carros todos e então sim, quando chegar a Lisboa, ter todos estes meios portanto, de mobilidade e não ter que trazer o carro para se deslocar. É, bem difícil. Então, se calhar então, e este senhor? Boa tarde, eu não moro cá, eu moro em Espanha, mas venho cá de vez em quando e lá também já tive algumas responsabilidades. Em primeiro lugar, duas pequenas notas e depois duas perguntas. As duas notas é, a primeira, a multimodalidade não é nova, mas é cada vez mais possível, porque nesse aspecto há cada vez mais atores. Mas também, se já antes também se devia incentivar, e esse incentivo e essa aprendizagem nem sempre tem que ser comercial, agora acaba por fazer cada vez mais falta. Por outro lado, a nível da utilização das bicicletas, eu realmente sou mais utilizador das bicicletas e às vezes estamos a esquecer da vantagem de utilizar uma bicicleta que nos faz, pelo menos, pedalar um pouco, com contrapartida em relação a outras opções que às vezes até nos podem fazer mais comodistas, porque podemos apanhar uma trotinete ou um carro à porta de casa e deixá-lo à porta de outro sítio e, portanto, ainda andamos menos do que ter que andar a estacionar ou a correr para o autocarro. As perguntas em si, por um lado, se até há uns anos atrás o transporte, ao fim e ao cabo, era uma competência nem sempre municipal, e até nesse aspecto acho que foi há 2 décadas que a Câmara Municipal assumiu responsabilidades de Carris, que já era louvar, mas agora o que acontece é que também nesse aspecto estão a escapar algumas competências, porque já não é só o setor do táxi o que tem o transporte regulado, por assim dizer. E, portanto, aí é uma questão também, até que ponto é que as autoridades municipais estão a ver ou a planear cada uma das outras alternativas para, em alguns casos, ou complementar ou até substituir parte do transporte público. A outra pergunta é em relação aos operadores, mas é mais uma reflexão. Se calhar, e nesse aspecto, o primeiro caso que eu tenho, a minha experiência de utilizar carro partilhado, foi em Barcelona em 2002, um sistema que depois, entretanto, que era do governo regional, que depois até deixou de existir. Mas até o que eles tinham era, por exemplo, para incentivar as pessoas a não terem carro, ao fim de semana a pessoa podia arrendar um carro como a Rent-A-Car por um preço mais barato. Portanto, era uma medida complementar que, ao fim e ao cabo, podia fazer o seu sentido. A questão aqui é que há operadores diferentes e, se calhar, também com custos muito diferentes e digamos que até tenho algumas dúvidas como é que alguns podem ser tão rentáveis se o investimento é tão alto, não é? A não ser que seja realmente complementários e seja como uma questão de imagem. Mas pronto, deixa essa. Obrigada. Sim, o nome. Manuel Tiago. Não percebi? Manuel Tiago. Manuel Tiago. Obrigada, Manuel. Portanto, temos, na verdade, 4 perguntas. Eu gostei muito da primeira, é a minha área de grande interesse, mas então vamos lá. Temos primeiro a pergunta do Edgar, especificamente sobre... Bem, não sei, para quem é que era mais para quem? Era para quem? Ok, então o Edgar estava-nos a perguntar sobre os impactos que
que podem ter alguns destes sistemas partilhados na ocupação de espaço público e como é que a Câmara, enquanto gestor de mobilidade, que é assim que nós nos posicionamos, pode influenciar positivamente esta. Portanto, primeiro fazer um bocadinho de enquadramento para dizer que a circulação na cidade é gerida, neste momento, em relação aos serviços partilhados, é gerida essencialmente por duas leis, não é? O Código da Estrada e o Decreto-Lei 47 de 2018, que estabelece algumas regras para os operadores de modos partilhados. O Código da Estrada indica que em particular, a pergunta penso que é em particular sobre as trotinetes, o Código da Estrada indica que as trotinetes as trotinetes com motor, são equiparadas a velocípedes. E os velocípedes legalmente só podem estacionar em zonas que estejam marcadas com um P, com uma sinalização vertical com um P e com um adicional de uma bicicleta. Portanto, as trotinetes legalmente só podem parar, ou só podem ser paradas onde houver estes espaços. Mas como a Câmara Municipal de Lisboa considera, na sua estratégia para a mobilidade, que há uma grande necessidade há uma grande vontade de acolher estes novos serviços partilhados como forma de complemento à rede de transportes públicos e como forma de alargar o menu de opções de mobilidade na cidade e criando assim flexibilidade no sistema, permitindo que as pessoas de manhã, quando acordam e pensam como é que vai ser o meu dia, que modos de transporte é que eu posso, vou levar o carro ou não vou levar o carro? Se eu tenho que ir trabalhar, depois tenho que vou almoçar com um amigo e vou ter uma reunião à tarde no outro lado além, e depois tenho que ir ao supermercado, nós queremos que as pessoas, quando fazem este raciocínio de manhã, possam cada vez mais dizer, não, eu posso ir de transporte público, por exemplo, porque depois eu sei que posso fazer a viagem do almoço e da reunião noutros modos, porque posso ir de Uber e voltar de gira, ou posso ir de táxi e voltar de autocarro, posso ir... Mas esta questão do conflito em si, o que é que... Sim, para evitar o conflito ou... mas é importante, sim, é importante dizer que nós vivemos um bocadinho internamente, enquanto gestores da mobilidade, este dilema de nós queremos muito receber, dar boas-vindas e acolher no nosso ecossistema de transportes os sistemas partilhados, mas compreendemos, obviamente, que existem fatores menos bons, menos positivos destes sistemas partilhados. Em vez de dizermos não os queremos, vamos olhar para cada um destes fatores menos positivos e vamos tentar arranjar a solução. E como é que nós fazemos isso? Para já, nós trabalhamos com todos os operadores da cidade. Os que aqui estão, todos sabem que nós temos, além de uma relação município como gestor de mobilidade, tem uma relação com cada um destes operadores e com todos os outros que fazem parte do nosso ecossistema, e são muitos. Temos uma relação bilateral, não é? Temos, por exemplo, com todos os operadores de trotinetes partilhadas, nós temos um memorando de entendimento. Estabelecemos, além da Código da Estrada e do Decreto-Lei que rege os serviços partilhados, nós definimos uma série de regras para que haja um entendimento claro à partida, antes dos operadores começarem a operar, sobre quais é que são as condições que nós impomos, por assim dizer, nós, cidade, impomos aos operadores. E um exemplo, neste caso específico de, sim, nós, por exemplo, de localização? Nós, por exemplo, nós dizemos assim, os operadores dizem assim, nós queremos operar em free flow. Nós dizemos, está bem, e nós ficamos muito contentes que vocês venham a operar. Mas sabemos que os vossos utilizadores vão deixar a trotinete em cima do passeio. E então, o que é que nós podemos fazer e trabalhamos com os operadores, por exemplo, com a Lime, no início nós fomos para o terreno, com a equipa da Lime, portanto, a equipa da Câmara Municipal de Lisboa de Mobilidade, a equipa da Lime, foram para o terreno definir locais onde não havia capacidade para fazer, onde não havia lugares de estacionamento de bicicletas, definir locais, às vezes em zonas mortas, no passeio, em zonas de triângulo, onde não passa ninguém, e definimos uma coisa que nós chamamos internamente hotspots, não é? Que são já ter visto na cidade, os autocolantes verdes colocados, que são zonas onde nós toleramos que as bicicletas sejam distribuídas na operação durante a manhã. Em contrapartida, exigimos aos operadores que eles façam um esforço grande de relocalização das trotinetes durante o dia. Não é?
Temos uma série de outras medidas em que, Então, em que neste trabalhamos em caso, conjunto. o ONS recai sobre os operadores de serem eles a verificar. Claro, nós não temos. Isso, Nós, como é que nós definimos verificam as se está a ser regras. cumprido ou não? Como é que é o enforcement? São operações muito recentes na cidade. Não é? Portanto, nós neste momento estamos a trabalhar com todos os operadores para podermos ter acesso, e falávamos há bocadinho da questão dos dados, para podermos ter acesso aos dados em tempo real, e já temos um acordo, enfim, com todos, e vamos receber, estamos a receber já de alguns, dados em tempo real que nos permitem perceber onde é que estão localizadas as trotinetes, e esses dados vão nos permitir fazer uma monitorização ao segundo da utilização do espaço público, nós somos o gestor do espaço público, e também depois vão ser utilizados para questões de planeamento. Portanto, nós sabemos que há uma linha de desejo que as pessoas utilizam uma determinada linha, se calhar nós temos definida uma rede ciclável planeada, não é? Para a cidade, se calhar, se as pessoas estão a ir por aqui e nós tínhamos pensado que era por ali, se calhar até vamos reajustar a nossa linha. Então, se calhar só para terminarmos, Sim, alguma questão... Não, nós, cada um destes temas dava... Esta questão Claro. também é sempre interessante, que as trotinetas no passeio só vêm acrescentar outras coisas que já encontrávamos, nomeadamente carros. Não, mas, é? mas a pergunta é bastante pertinente, porque nós temos consciência de que há, e há bocado falávamos da questão da inclusividade, quer dizer, há utilizadores que são particularmente vulneráveis em relação a isto, não é? Por exemplo, os invisuais que têm, definem na sua cabeça um mapa mental da sua casa, não é? E também definem um mapa mental da cidade e dos espaços onde circulam. E nós sabemos que cada vez, por exemplo, nós intervimos no espaço público, fazemos uma nova praça para dar mais espaço para devolver um bocadinho, tentarmos devolver um bocadinho a cidade às pessoas, não é? E retiramos espaço ao automóvel e devolvemos às pessoas. E para um invisual, este gesto que é tão generoso, não é? É um problema inicialmente, porque ele tem, mesmo com um espaço que anteriormente era pior, objetivamente, para ele há um set time de adaptação. O problema do mobiliário urbano também é um problema para os invisuais, mas eles marcam na cabeça. O problema das trotinetes é mais delicado, porque são objetos móveis no espaço público. Portanto, o invisual não pode definir um mapa mental num dia, mas no dia a seguir está lá uma trotinete e depois no dia a seguir já não está. E, portanto, nós estamos a trabalhar com os operadores para tentar encontrar soluções para este problema que nós sabemos que existe, mas quer dizer, é este balanço entre queremos a operação cá, temos lá de Se calhar também é interessante ver o que é que terá acontecido noutras cidades, não é? Em que esta operação de modos semelhantes já existe há mais tempo. Nós fazemos parte de uma rede gerida pela Eles ANAC. certamente... Já agora. Pois, Sim, certamente noutras cidades deverão... Eu gostava muito de... Se calhar dar aqui- rapidamente, porque estamos a passar muito tempo com esta pergunta. O problema é que cada uma delas é muito interessante, não é? Mas, Certo. dá para ter um debate sobre cada uma. Claro. Não, mas eu concordo 100% com o Pedro. Gostava só de acrescentar que também do lado dos operadores, ou do lado da Lime, existe um esforço e uma preocupação muito grande com esta temática, e por isso nós temos uma equipa 24 horas que trabalha no terreno, que está ativamente a fazer a recolocação das trotinetes nos ditos hotspots que são definidos com a Câmara Municipal. E fazem-no porque têm penalização se não o fizerem? Qual é que é o incentivo que vocês têm em fazer isso? É um incentivo quase altruísta ou é porque efetivamente faz parte do memorando das regras que têm ter que estar a ter esse O comportamento? memorando que nós assinamos com a Câmara Municipal de Lisboa é um memorando de boas práticas dentro da utilização das trotinetes dentro da cidade. Portanto, nada do que está lá escrito foge àquilo que é a nossa intenção. Portanto, que é o uso mais que as trotinetes sejam uma alternativa possível dentro da cidade de Lisboa e de outras cidades também, mas neste caso dentro da cidade de Lisboa. Para ser uma alternativa tem que haver um uso respeitoso das trotinetes e da forma como são usadas pelos nossos utilizadores. Sim. E nós, os compromissos que estão lá são compromissos que nós já tínhamos connosco próprios. Portanto, Sim, esta equipa existe em outros países. A Percebe? questão importante é perceber se o não cumprimento dessas cláusulas dá, por exemplo, uma penalização de deixarem de ter parte da operação, por exemplo. Mas vamos passar à segunda pergunta, porque por mais que pudéssemos falar sobre esta, podíamos também responder ao Miguel. E o Miguel colocava uma questão bastante complexa, não é? Ou seja, como é que fazemos não só para substituir... Já temos substituir as viagens dentro de Lisboa curtas, mas todas estas pessoas que vêm de fora e que vêm de carro, como é que... Neste momento vem de carro, não é? E a maior parte vem de carro, sim.
Esta questão é talvez a questão mais importante de todas, porque a razão pela qual nós temos uma penalidade tão grande, é uma razão histórica, tem a ver com o facto de nós na cidade temos mais ou menos, na cidade vivem mais ou menos 500 mil pessoas. Dessas 500 mil pessoas, talvez 2/3 sejam ativos, mas a cidade oferece em trabalho e em escola, em ocupação, quase 1 milhão de lugares. E este diferencial entre as pessoas ativas da cidade de Lisboa, que cá moram, não é? E, portanto podem ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, e os empregos que são oferecidos, há um gap muito grande. E este gap tem que ser preenchido. Se nós não temos pessoas cá para ocuparem estes lugares, este gap tem que ser preenchido por pessoas que vêm de fora. E o que se passa é que durante muitos anos nós, a área metropolitana, incentivámos a habitação fora do centro urbano e mantivemos a importância do emprego e da ocupação, emprego, cultura, no centro da cidade. E, portanto, todos os dias as pessoas que foram viver para Velas, foram viver para a margem sul, porque lá as casas eram mais baratas, ou porque eram mais novas, ou porque, há muitas razões para isso, têm que vir realmente porque cá há muita oferta de emprego. Este número dos 370 mil carros é uma consequência disso, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento, e é uma situação felizmente muito positiva, é que a AML, a Área Metropolitana de Lisboa, que é composta pelos 18 municípios, não é? e que é presidida pelos 18 presidentes das 18 câmaras, está a trabalhar como nunca esteve, de uma forma muito sintonizada, e o tema da mobilidade dos transportes é o primeiro grande tema que é trabalhado em conjunto. Portanto, por exemplo, este trabalho que eu há bocado falava. Sim, temos esta tarifa, não é? Vamos passar a ter um passo que basicamente são 40 euros para quem está fora de Lisboa e vem para Lisboa. Exato. Serão 30 euros isso é o para quem resultado vem de de um Lisboa. trabalho. Aqui a questão é como é que vamos financiar isto. É o grande, para E mim é a grande esses questão. transportes em Pronto, e depois capacidade ainda há destas pessoas todas. E aqui ainda há uma outra questão. Ainda que seja mais acessível financeiramente, de pouco poderá valer se não existir um serviço. É o first mile e last mile. Também, não é? Se não existir um... Pronto, e aqui temos, é o que estavas a dizer, Lisboa representa 18% de toda a população da área metropolitana. Exatamente. Mas há projetos, Hoje, Miguel? mas nos anos 80 representava mais de 50%. O que aconteceu foi o que tu disseste. As pessoas, por vários motivos, que agora tinha que ser outro debate, mas foram viver para fora da cidade e o sistema de transportes público foi também perdendo investimento e o transporte privado foi ganhando bastante investimento. Portanto, toda esta combinação de fatores efetivamente criou este problema que agora é muito difícil de mudar, como estavas a dizer. Quer dizer, há muitos projetos em cima da mesa, há muitas intenções e há muitos projetos em cima da mesa a serem trabalhados. Eu vou-me escusar, se calhar, um bocadinho, vou pedir imensa desculpa, vou-me escusar um bocadinho a responder, a nomear os projetos por uma razão muito simples. São muitos, é que eu trabalho, tenho a honra, né, de trabalhar dentro deste grupo de trabalho e não tenho bem a certeza quais é que já foram anunciados publicamente. E não me posso substituir ao Presidente da AML, Presidente da Câmara e ao Executivo nesse anúncio. E eu não tenho receio, eu sei que alguns já são públicos, outros não sei, eu tenho receio de avançar mais do que podia. Mas se calhar fazemos a ponte com a primeira pergunta do Manuel Tiago, porque na realidade eu penso que a pergunta ligava muito a questões relacionadas com a do Miguel. Ou seja, tu falavas de questões que têm a ver com a governança deste sistema, não é? Que é um pouco o que estás a dizer, ele tem que funcionar para existir intermodalidade, mas tem que ter como espinha dorsal, e como tu disseste logo no início, o transporte público, o transporte coletivo, porque é o único capaz de uma forma eficiente e mais inclusiva, movimentar tanta gente. E, portanto, liga muito com o que tu estavas a dizer. Agora, a questão que eu penso que tu estavas, Manuel, a tentar ligar é que medidas em particular é que a Câmara pode tomar para criar um sistema de incentivos alinhado ao objetivo, que é ter um sistema mais sustentável, nomeadamente políticas de estacionamento, políticas de atribuição de licenças de estacionamento a residentes, tarifação, qual é a área da cidade de Lisboa que é gerida pela AML? 20%? 18%? Muita área que não é sequer regulada, portanto é
espaço que está a incentivar muito também o uso do carro, não é? Porque é espaço que nem sequer que é custo zero. Sim, ou seja, basicamente a questão é que muitas vezes o privado é mais rápido que o público, e se o público, pelo que está a dizer, vão tendo ideias, projetos, porque são a determinada ocasião, se calhar, a nível da Europa, as cidades sempre foram mais planificadas, tenho a ideia que nos Estados Unidos não tanto, ou seja, se calhar podemos chegar a uma situação mais tarde em que o público foi totalmente público, quer dizer, a gestão pública, a planificação pública foi totalmente ultrapassada e depois já não é o problema, já não é o carro privado, mas pode vir a ser outro carro. Aqui, se calhar ficamos neste ponto, porque liga realmente com também a situação que estava a mencionar do sistema estar mais complexo, termos mais atores e mais centralizados. E quando a tarefa do regulador e gestor se limitava a 2 ou 3 operadores que tinha uma certa relação muito direta com o setor público e, portanto, que era mais fácil de gerir, agora realmente torna-se mais complexo. E depois ainda há uma outra questão, é que, de certa maneira, nós temos estado a dizer que estes sistemas de mobilidade partilhada devem complementar o transporte público, mas o que é curioso, parece-me a mim, é que muitos deles apareceram precisamente porque o transporte público não estava a conseguir dar resposta e criou uma oportunidade de negócio clara. E portanto aqui é curioso que, bem, a ideia é complementar, mas eles aparecem precisamente porque o sistema de transporte público não estava a conseguir dar uma resposta. Ou seja, como é que se consegue? Será que se consegue? Ou seja, será que queremos todos estes serviços e é o utilizador que escolhe? Bem, mobilidade como serviço? Há vários drivers para a mudança. Quer dizer, nós vivemos uma época particularmente interessante na área dos transportes, porque um dos drivers que é a tecnologia permitiu haver uma alteração disruptiva do sistema tradicional de transporte. Né? Ninguém poderia pensar há meia dúzia de anos atrás que houvesse uma empresa vinda do nada que viesse pôr em causa a hegemonia da Ford e da Toyota e da Volkswagen e da Mercedes, não é? E na verdade apareceram várias de vários cantos que lançaram até um certo pânico nos grandes operadores. Quer dizer, a Tesla é um exemplo interessantíssimo, não é? De um operador, quer dizer, que a partir que tomou uma determinada opção e entrou num mercado que era, quer dizer, impossível há uns anos atrás pensar-se que era possível abalar este mercado. Ou sistemas ou empresas como a Uber, não é? Ou a Cabify, ou a Taxify, que de repente lançam no mercado sistemas com um impacto tão grande e com um crescimento muito rápido. Por exemplo, que forçaram, são estes sistemas que forçam as grandes marcas a reposicionar-se. Portanto, o driver tecnologia criou esta nova possibilidade. Depois há outro driver, que é o driver da procura. Aparecem novos sistemas aparecem novos serviços no sistema de transportes que às vezes as pessoas achavam que às vezes os investidores diziam eu vou apostar nesta área porque claramente há aqui uma oportunidade e vou fazer negócio. E de repente o público não se interessa assim muito. Mas como é que a depois Câmara aparecem se outros em relação a depois isso? aparecem outros que, sem se perceber muito bem porquê, têm um impacto junto do público e têm uma aceitação do público muito grande. E depois há um terceiro driver, que é o driver das cidades e dos países, enfim, os países que regulam, que definem as leis e definem os incentivos e, portanto, tentam um bocadinho influenciar a definição do sistema de transportes, e as cidades, como governos locais, que são os gestores da mobilidade, os gestores do espaço público, às vezes também gestores ativos de mobilidade, como tem, por exemplo, empresas como a Imel, que prestam serviços fundamentais da regulação da cidade, seja através do estacionamento, ou seja através do lançamento de serviços de mobilidade, como a Gira, ou quando as cidades têm a possibilidade de serem donas de empresas de transportes públicos, que também condicionam e têm poder, não é, sobre
e é de um Então, que desafio tu vês, neste caso, para a Câmara Municipal em conseguir gerir esse sistema mais complexo? Sendo que o objetivo é enorme. O desafio é enorme, ainda para mais. Mas qual é a vossa preocupação, então? Ou seja... A nossa preocupação era que não houvessem estas oportunidades. Isso é que era uma grande preocupação. Nós, antigamente, tínhamos um sistema nós tínhamos duas oportunidades. Tínhamos dois modos que dominavam o sistema de mobilidade. O transporte individual e o transporte coletivo. Bem, e neste momento temos... só que dominava, porque o transporte coletivo tem para aí 28%. Sim, mas... Portanto, domina o privado. Mas já teve mais de 50%, não é? Pois já teve. Foi perdendo cota para o transporte individual por muitas razões, que também podemos discutir aqui. E o nosso ensejo é de reverter, estamos a conseguir, reverter este mas sabemos que há uma série de limitações do sistema de transportes públicos, há alguma rigidez, que é normal, mas se o comboio anda numa determinada linha, sei lá que estão os carris, ele não pode fugir de lá. Agora, temos é que arranjar, e é interessantíssimo que estes novos modos, arranjar a forma de que a área de influência de uma determinada estação, ou de uma interface, consiga ser alargada dos 500 metros tradicionais para quem consegue andar a pé, ou para, se calhar, 5 km para quem consegue andar de bicicleta, ou para 3 km para quem quiser utilizar as trotinetes. É claro que eu digo assim, mas hoje em dia o preço que os operadores de transporte de trotinetes fazem, enfim, os outros nossos partilhados fazem, que oferecem, é demasiado caro para se poder fazer uma utilização modal. É certo, mas eles resolvem as situações das deslocações no corpo do dia, que são fundamentais para que as pessoas de manhã possam optar por uma rede de transportes públicos porque sabem que têm esses problemas resolvidos. E nós também, só mesmo para acabar, nós está no nosso roadmap vir a criar condições para pressionar os operadores que estão aqui a ouvir para baixarem esses preços e os preços poderem vir a ser... Sim, essa é também uma outra questão, efetivamente, da mobilidade como serviço. Bem, então, eu não sei se respondemos muito à tua pergunta, Manuel, que peço desculpa, fica realmente difícil de conseguir tocar nos vários pontos. Nós estamos mesmo em cima do tempo de fechar, mas eu vi que havia mais três perguntas aqui, portanto eu vou pedir que sejam muito rápidos e que a resposta seja muito rápida. E depois vamos fazer um pequeno intervalo em que vamos comer e beber um pouco, portanto coloquem as perguntas na mesma, elas não terminam aqui. Nós é que temos que terminar, portanto rapidamente, força. Sim? Então eu começo por dizer que... O teu nome, por favor. O meu nome é Rui. Adoro-vos a todos e acho que somos todos parte da solução e sejam métodos mais caros, mais baratos, até a Drive Now pode conseguir que as pessoas deixem de ter um segundo carro. Mas o meu desafio é aqui para a AML. Eu sou um ávido utilizador da Gira e trabalhei na Organt e percebi como é que ela foi feita. Agora, o que eu acho é que um dos grandes problemas da Gira neste momento é a disponibilidade de bicicletas. E a disponibilidade de bicicletas tem a ver também com a forma, e eu sei disto, porque eu vi e vejo todos os dias o que acontece, a forma como elas são transportadas, parte-as todas. Eu sei, eu já as vi a serem partidas diretamente à minha frente. O que eu acho é que isto é mais um desafio do que uma pergunta. A Gira é uma solução que as pessoas já interiorizaram e que utilizam muito. E poderiam utilizar muito mais. Uma delas é essa questão da idade, que já falaram aqui, não é? A questão dos 16 anos, eu posso conduzir uma moto com 50 centímetros cúbicos, consegue dar 100 km/h, e os seguros fazem-me seguro sem problema nenhum. Portanto, deveria de haver mais uma força por parte da Câmara em exigir mesmo às seguradoras que criassem um pacote para isto. A outra é, por favor, não as transportem na lateral, não se transportem assim, elas batem todas, elas partem-se todas. Eu já vi pedais partidos, os raios partem todos, uma bicicleta como uma tíbia. Portanto, quick wins, não é? Coisas fáceis de mudar. Uma tíbia leva peso vertical, mas lateralmente não aguenta com nada. Isto é uma sugestão que faço ali implementar. Eu posso responder já rapidamente. Não, mas vamos escolher as outras primeiro. Bernardo e Ana... então, Bernardo, força. Bernardinho, desculpa. Não, eu ficar calada. Ok, vocês acabaram de falar do preço, que também parece que é a maior barreira à adesão destas soluções de last mile. E, portanto, essa é uma das barreiras. A outra é o problema das trotinetes serem uma barreira. Tentando resolver estes dois problemas de uma vez. O preço das trotinetes, tanto quanto eu sei, grosso modo, é representado pela questão da reposição de baterias e pela própria bateria. Portanto, se conseguir abater este custo, há grandes condições para reduzir o preço também. A solução seria
postos de carregamento disseminados pela cidade, que permitam às pessoas estacionar as trotinetes de forma correta e ao mesmo tempo estar a carregá-las. Isto permite evitar os custos de carregamento e ao mesmo tempo reduzir o tamanho da bateria, o que reduz o custo da trotinete. Por exemplo, candeeiros públicos, como fonte de eletricidade. Se calhar com um custo muito baixo é possível fazer isto acontecer. É algo que já vos tenha passado pela cabeça, quer à Lime, quer à Câmara. Ok. Então, se calhar, parece aqui e depois, Ana, terminamos contigo. O meu nome é Luís Viriato, eu utilizo bicicleta diariamente, exceto quando está muito mau tempo, mais ou menos entre a zona do Mobiliário e o Salão. E eu queria perguntar à Câmara como é que a Câmara quer melhorar o sistema, porque é assim, o sistema para quer seja o trotinetes, bicicletas, tem que ser vantajoso e tem que ser mais rápido do que um carro para eu utilizar a bicicleta, senão não outro meio de transporte público. E as ciclovias sofrem degradações e têm defeitos. Como é que a Câmara pretende melhorar o sistema para que ele seja mais eficiente? Posso dar um exemplo. Por exemplo, há notícias de que a Câmara pretende construir até 200 km de ciclovias. Porquê é que a Câmara não abre consultas públicas para os utilizadores, aos interessados, contribuírem para esse desenho? Outra questão. Existe um site que é o Na Minha Rua, que a gente conhece, onde as pessoas podem indicar, está aqui um buraco na estrada, não é? Eu já tentei, já fiz mesmo essa questão. Se eu quiser fazer apontar um defeito numa ciclovia, na certa zona da ciclovia, como é que eu posso indicar isso? Será que a Câmara pode, neste site da Minha Rua, subpor os mapas das ciclovias ou fazer uma solução paralela, de modo a que se possa haver uma comunicação mais frequente, sim, e para indicar os casos, há casos caóticos, eu vou dar um exemplo. Mas tem que ser depressa. Sim, em frente ao Museu da Cidade, ali a seguir à Faculdade de Ciências, sim. Onde há um lugar onde se estacionam carros, onde há uma série de trotinetes e bicicletas e onde circulam peões. E não está definido quem é que passa por onde. Pronto, fica aqui um exemplo para vermos. Então, para fechar, Rita, peço desculpa. Duas perguntas rápidas de responder. Uma é, peço desculpa se isto foi dito e eu não ouvi todos, mas eu tinha curiosidade em saber qual a percentagem de viagens feitas na Lime, na Gira, etc., que são novas viagens, ou seja, que não substituem nenhum outro modo, que são viagens giradas do zero. E outra questão tem a ver com esta questão da segurança para os utilizadores, como o Ricardo falou, por exemplo, mas também para a segurança de quem circula nos passeios, de quem circula também em bicicleta, etc. Se os utilizadores, nomeadamente dos veículos de duas rodas, neste caso da Gira e da Lime, se disponibilizam, talvez via app, ou de outra forma, mas nomeadamente via app, algum tipo de formação muito básica, eventualmente também com gamification, que possa ser usada também, não só para preparar melhor as pessoas, porque não há barreiras, infelizmente, não há barreiras burocráticas, não é? A conduzir estes veículos, mas nós sabemos que são conduzidos muitas vezes por pessoas que não sabem bem como fazê-lo e por menores de idade, etc. E se já fazem ou se puderam fazer algo deste género e possa também ser ligado a essa questão da gamification para incentivar melhores comportamentos na viagem. Ok, então se calhar vamos fechar. Peço desculpa, Rita, sei que tinhas uma para colocar, mas colocas logo a seguir quando formos comigo, pode ser? Então, a pergunta do Rui sobre a questão da disponibilidade das bicicletas, em torno disso, portanto, se calhar. Respostas rápidas. Resposta rápida. A órbita não fornece só o sistema. A órbita opera também e faz a manutenção, a gestão logística no dia a dia. Digamos que essas aprendizagens é algo que a órbita também tem tido. Está constantemente a melhorar e
essas pequenas questões que possam danificar as bicicletas. Portanto, acho que a aprendizagem é para todos e temos estado a crescer todos no mesmo sentido. Naturalmente, ninguém tinha a experiência de saber fazer estas operações na cidade de Lisboa. Mais uma vez, se calhar aqui é onde é interessante olhar para as experiências de outras cidades também, para ver como é que foi em cima deles. Passando se calhar à segunda questão, vamos ter que fazer esta última ronda mais depressa, mas não sei se queres... Uma sugestão muito interessante do Bernardino, obrigado. Nós estamos a estudar neste momento a possibilidade de fazer carregamento, de utilizar os postos de iluminação pública para fazer carregamento de veículos elétricos. Principalmente porque eles são um asset que existe, não é? Na cidade, estão homogeneamente distribuídos e neste momento só são utilizados praticamente para iluminar e poderiam ser. Neste momento, tenho de dizer que estamos a encontrar imensas dificuldades que nós do lado da mobilidade não conhecíamos, mas estamos a trabalhar com a equipa de iluminação pública, com a EDP de distribuição, com a Lisboa Nova, com outros parceiros, e há coisas que nós não sabíamos. Por exemplo, que os postos de iluminação pública durante o dia não têm eletricidade. Eles são ligados a um relógio astronómico que a determinada hora, ao final da tarde, liga a iluminação pública e depois ao início da manhã, ao final da madrugada, desliga. E durante o dia não há eletricidade. E, portanto, também há questões legais que nos indicam que não se pode utilizar o interior dos postes para passar nova cabelagem que não seja a de iluminação pública. Há questões também com a possibilidade ou não de se utilizar a envolvente. Portanto, há uma série de dificuldades e nós estamos a listá-las todas e temos uma equipa a trabalhar arduamente para ultrapassar todas elas, porque queríamos mesmo ter carregamento de veículos elétricos. Vou confessar que ainda não pusemos a hipótese de que esses... Ainda não chegámos à fase do projeto, mas na cabeça de toda a gente estão sempre os carros elétricos. Mas na próxima reunião vou meter na agenda trotinetes, bicicletas e motas elétricas. Já valeu a pena. Ok, então temos a questão aqui do Luís Viriato. Penso que também era especificamente, não sei se era para a EML ou para a Câmara. Sim, pronto. Realmente existe o portal da minha rua que serve para as pessoas os utilizadores da cidade apresentarem sugestões ou reclamações de tudo o que seja, e há lá umas secções que são de mobilidade, com alguns temas definidos, que nós estamos também a tentar rever, porque às vezes não estão muito bem adequados, até porque tem havido muitas alterações. Eu acho que até é mais interessante, por exemplo, a utilização de um outro modelo que nós temos, que é o modelo do orçamento participativo, em que as pessoas podem propor à cidade novos projetos, eles são votados democraticamente por todos. Nós temos, por exemplo, aquele troço de ciclovia que existe na Guerra Junqueiro, apesar da proposta de orçamento participativo de uma cidadã chamada Rosa Félix, que há uns anos atrás colocou, foi a votação e foi vencedora felizmente, ser um bocadinho mais abrangente, esse troço de ciclovia foi criado por causa dessa proposta. Portanto, mas sim, quer dizer, pode ser sempre melhorado, por exemplo, na minha rua pode ser melhorado para Então, neste caso, passamos à última, e se calhar só antes de fecharmos depois com a resposta às perguntas da Ana, também só para dizer, para minimizarmos um pouco da frustração das perguntas que ficaram por ser colocadas, na verdade, se quiserem, podem escrevê-las num post-it e colocá-las ali naquela parede, porque nós podemos sempre perguntar aos nossos generosos oradores qual seria a resposta, e podemos depois colocar uma listagem de todas as perguntas e respostas. E também podem colocá-los mesmo como temas para um próximo debate. Portanto, não os guardem para vocês, desculpa não as poderem tê-las feito, mas coloquem-nas de qualquer das maneiras, que nós certamente lhes damos registro. E assim, para fechar, com a resposta às perguntas da Ana. Ana, não sei se tinhas alguém em particular a quem estavas a colocar. A porcentagem das viagens põe que era para os operadores, não sei se era de todos. Geradas. Porcentagem de novas viagens geradas por oposição a redistribuídas. Sim.
Sim, que não são simplesmente redistribuição de um modo para o outro, são genuinamente novas viagens. No nosso caso, cerca de 20%, um pouco menos. Viagens que não teriam acontecido? Sim. Viagens não teriam acontecido de modo nenhum. Exato. Okay. Nós não temos essa informação. Ok. Nós também. Não. E agora eu gostava de dar aqui um contributo para a última questão, que era sobre a rede ciclável, etc. Porque a Gira, através do roadmap da utilização, tem estado a contribuir bastante para a Câmara conseguir perceber quais é que são os fluxos e quais é que são as zonas onde é preciso reforçar a rede ciclável. E acho que quantos mais operadores contribuírem com a distribuição geográfica das viagens, melhor será para todos os utilizadores. Mais uma vez, esta questão de informação de ser essencial para se conseguir pensar se querem gerir o sistema, não é? Não falámos muito de informação. Não falámos muito de informação, mas é efetivamente essencial. O último ponto, tinhas um ponto sobre a questão da segurança. Se ofereciam ou se ainda consideravam sair algum tipo de informação básica online ligada a coisas de gamification para Alterar o comportamento, não é? Ou seja, neste caso particular de mau estacionamento. Nós já oferecemos. Não temos a parte da gamification ainda. É possível que isso venha a acontecer. Mas já temos vários tutoriais, tanto na aplicação como no nosso website, de como utilizar, muito focados em segurança e bom funcionamento das trotinetes. E em que o incentivo é o quê? As pessoas ganham pontos, descontos na utilização para novas viagens? Neste momento ainda não há nenhum tipo de gamification, é simplesmente informativo, não quer dizer que não aconteça no futuro. Ok. Bem, se calhar penso que vamos ter que fechar porque estudemos um bocadinho esta parte. É sempre a parte mais interessante e para a qual fica menos tempo, mas ainda assim acho que foi bom. Só resta-me agradecer mais uma vez e esperar que consigamos fazer mais sessões destas. E pronto, e com isso acho que fecho. Vamos agora comer um bocadinho, fazer um pequeno curto intervalo e passar então para o documentário que será a próxima. O documentário e a tertúlia. Mais só para fechar, peço-vos mesmo ideias que tenham para debates, coisas que gostavam de ter discutido hoje aqui que não foi possível por N motivos, por favor sugiram, coloquem um post-it ali que nós adoraríamos ter mais sugestões. E acho que é isso, acho-me calma. Obrigada. Muito obrigado.